No nome do Senhor Jesus, te agradecemos por mais esta oportunidade de nós estarmos aqui na tua presença, Pai, nesta tarde chuvosa, aonde o Senhor tem derramado essa chuva, essas bênçãos, Pai. E aqui está teus filhos que vieram para te adorar, saiu dos seus lares não olhando as dificuldades, mas estão aqui, Pai. Eu quero orar também por aqueles que estão nos assistindo através da internet, Seu Deus, irmãos e irmãs que nos assistem, abençoa eles aonde eles estiverem, ouvintes todos. Seu Deus, te peço também, meu Pai, por aqueles que não puderam estar aqui, meu Deus, eles não puderam estar aqui devido às dificuldades, ajuda eles, Pai, onde eles estiverem. Pai, eu te agradeço por mais este momento, esta força que o Senhor tem nos dado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Nós estamos gratos a Deus por mais esta oportunidade que Ele tem concedido de nós estarmos presentes, adorando na sua grandeza, na sua beleza, na sua santidade. Eu quero agradecer, a Deus por ter nos trazido até aqui. E eu vejo que hoje está faltando bastante pessoas, bastante irmãos. Graças a Deus teve lugar aí que choveu 90 milímetros, né? Quantos milímetros choveu lá, irmão, no seu sítio, irmão Claudemir? Lá, o irmão Luiz, quantos, irmão, os irmãos lá? 30, o senhor lá, quantos? Acho que no meu sítio choveu 90 milímetros. Choveu bem. Lá na fazenda deve ter chovido aí uns, quanto, irmão Moacir? 60 milímetros. Então, Montou lá, quanto? Olha que benção de Deus, né? Então, é uma benção, né? Nós temos uma chuva dessa aí, né? Choveu bastante, aqui na cidade deve ter chovido bastante, Moncarlo também, né, Moncarlo? Então, você veja, é uma distância grande nesses lugares. Lá no Irmão Carlos, que dá 50 e poucos quilômetros, né, Irmão Carlos? 54, no Montonho, quanto? Daqui lá no Montonho? 56. 56, mas é longe também. Olha, 56, e assim vai, né? Os outros irmãos é 30, 30 e pouco, 40 e assim. Então, mas graças a Deus que estamos aqui, né? A gente uns que pega mais chão, outros pega mais asfalto, mas graças a Deus chegamos até aqui pela graça de Deus, né? Outros que já vieram, Teodoro Sampaio, Moronildo também deve ter passado um pouco de barro para chegar, né? Então. E eu agradeço a Deus por estar aqui hoje, né? Porque antes de ontem, eu não vou fazer a dedicação da criança hoje, que eu não aguento erguer esse braço. Na verdade, eu tinha que estar com aquela proteção aqui, mas eu tirei porque não está doendo. Acabei caindo e levando um tombo essa semana, sexta-feira aí, que eu vou falar para você, foi feia a coisa, viu? E eu acabei quase quebrando esse braço aqui. Na hora eu achei que eu quebrei, né? Porque eu não aguentava levantar. Mas aí mexi com ele, falei, não, quebrar não quebrou, né? Aí a mulher, não vai no médico? Eu falei, não inchou, não vou no médico não. E graças a Deus estou bem, né? Já parou a dor, mas a primeira noite eu não dormi. Antônio, passei sentado, viu? Mas graças a Deus, se foi quebrado, Deus curou, né? Mas a gente tem que tomar cuidado, irmão. Coisa de momento, você descuida, você acaba caindo. Eu até preguei no culto passado, falei, uma criança sai correndo, pula os barcos, sai, mas a gente que vai ficando, já chegando, né, numa idade, tem que tomar cuidado, porque qualquer coisinha você descuida e você leva um tombo e você acaba machucando, feio. Aí eu pensei na hora, meu Deus, já pensou ficar, né, enfaixado? Não dá, e a gente não quer ficar parado, né? Então tem que tomar cuidado, mas graças a Deus, nós vamos deixar para a outra oportunidade, tá, irmão? Eu não aguento levantar o braço assim. Eu não sei se eu levanto, mas isso aqui eu não estou conseguindo levantar o braço ainda, né? Mas eu estava pensando aqui sobre o culto de domingo que vem. Domingo que vem vai cair o Natal e alguns irmãos vão viajar. Quem vai viajar no Natal? Quem vai sair de casa? Quem vai sair? Vamos ver aqui na igreja. Levante a mão, quase. Porque eu estava pensando assim, e sábado? Quem vai sair no sábado? Acho que ninguém, né? Se nós fazer um culto no sábado, não é melhor?
O que vocês acham, Montanha? Aí no domingo, se vocês quiserem ir confraternizar com os parentes, na casa dos amigos, né? O que vocês acham? Nós fazer um culto no sábado. Entendeu? Não é melhor? Aí nós, no domingo, fica para vocês, né? Ir lá na casa dos parentes, comer lá, almoçar e confraternizar. Porque já pensou, você está lá, depois você tem que arrumar tudo para vir para a igreja. Então, para nós não perder isso aí, nós marca para o sábado, né? Combinado, Montanha? Os irmãos aí, quem tiver de acordo, levante a mão, porque eu quero fazer. Amém. Eu acho que no sábado ficaria assim bom para todo mundo, né? No mesmo horário, né? Faz um culto maravilhoso no sábado aí, né? Faz um culto maravilhoso, adora a Deus. Aí no domingo você está livre para poder ir na casa de quem vocês quiserem, né? Às vezes quer ir na casa da mãe, na casa do pai, na casa do parente lá. E por certo as pessoas saem para confraternizar, né? Então a gente faz esse culto no sábado, né? E aí tudo bem. Nesse ano nós não marcamos nenhuma vigília, mas quem sabe, né? Vamos tocando o barco para frente aí, Deus sabe o que faz, né? Nós estamos gratos a Deus por isso, né? Mas então tá, vamos marcar, então fica marcado sábado, né? Sábado a gente vem, faz um culto maravilhoso. A gente não tem culto no sábado, mas nós faz esse culto então do domingo no sábado. E domingo você pode ficar com a sua família para poder ter essa confraternização, hein? Quiser matar um peru, né? Eu estava vendo aqui numa feira do Nordeste, aqui está barato o peru, viu? Quem tem peru por aqui está vendendo barato, mas eu vi lá na feira do Nordeste, eu vi um peru de R$180, R$187. Falei. E aqui você consegue comprar ainda por 60, 70. Olha que coisa ainda, graças a Deus aqui ainda está barato, né? Mas o bicho dá um trabalho mesmo, né, moço? Para criar, né? Dá muito trabalho, vale, por isso tem que ser caro mesmo, né? Bom, vamos ler a palavra do Senhor. Então, mas graças a Deus eu estou bem, viu, irmão? Eu falei, não vai esparramar isso, não, daqui a pouco está no grupo da igreja, está todo mundo preocupado, que eu, né? Aí eu falei, mulher, não vai falar isso para ninguém, porque se fala, as meninas já, daqui a pouco lá pro... Mas já, ou ficaram sabendo? Alguém não postou não, né, que eu tinha machucado, não, então. Eu falei, não vai postar isso aí não, porque senão assusta todo mundo, né? Assustou, mas foi uma coisinha passageira, né? Mas graças a Deus, Deus deu graça e nós estamos de pé. Mas temos que tomar cuidado, muito cuidado. Bom, Colossenses capítulo 1. No livro de Colossenses, no capítulo 1, versículo 15 a seguir. Nós vamos ganhar tempo aqui e vamos ler a palavra de Deus, né? Vamos ler até o 29. Colossenses capítulo 1. Todos acharam? Amém. Essa escritura ela é maravilhosa. E eu quero ler aqui, eu peguei aqui do profeta mostrando, né? Até o versículo 29, diz assim, ó. Capítulo 15. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis, invisíveis, seja trono, seja dominações, seja principados, seja potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é os princípios, é o primogênito de dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. E que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. E vós também, que no outro tempo ereis estranho, inimigo no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vós reconciliou, no corpo da sua carne, pela morte, para
perante ele vos apresentar salvo, irrepreensível, inculpáveis, se, na verdade, permanecerdes fundamentos e fundados e firme na fé, e não vos moverdes da operação do Evangelho, da esperança do Evangelho, que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Regozijo-me agora no que padeço por vós, na minha carne, cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja, da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Os mistérios que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto ao seu santo, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, demonstrando a todo homem, ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. E para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que obra em mim poderosamente. Amém? Graças a Deus. Podeis assentar em nome de Jesus. Veja bem, o texto, né, que nós estamos lendo aqui, Paulo mostrando esse mistério de Deus revelado entre nós. A gente aprendendo dentro das Escrituras, irmão, quando a gente lê a Bíblia, quando a gente vê esta mensagem, ela nos dá uma fé, ela nos dá uma esperança, nos dá um entendimento que não tem nem como calcular a alegria, o gozo que nós temos de ter uma mensagem tão profunda como essa, que abre os nossos olhos para compreender esses mistérios do Senhor Jesus Cristo, que estava escondido desde a antiguidade. Aí o profeta diz assim, o grande mistério de Deus, de como é um segredo. Ele o manteve em segredo. Ninguém sabia nada sobre ele. Agora, uma coisa que a gente tem que prestar atenção e olhar, é que esse segredo, ele foi revelado ao passar do tempo. Ele foi revelado, né? Como nós vamos ver hoje aqui. A mente de Cristo estava em Paulo, e ela precisa estar em nós, para poder entender as Escrituras. Aí ele diz, veja, ele não revelou, e essa é a razão, olha aqui, ninguém sabia. Deixa eu voltar um pouquinho mais atrás para vocês entender bem claro. Agora, Deus tinha um propósito e um mistério escondido. E é sobre isso que eu desejo falar com a igreja nesta manhã, ou nesta noite. O mistério escondido de Deus que ele tinha em sua mente antes mesmo que o mundo começasse. E como que isso tem se desenrolado bem até esta hora, presente que estamos vivendo. Vocês estão vendo? Aí estão vocês, aí então vocês entenderão claramente então. Veja, vocês, sobre eu creio,
o que está sendo feito. O grande mistério de Deus, de como é um segredo. Ele é o mistério em segredo. Ninguém sabia nada sobre ele, até os anjos, sobre o nosso sétimo mistério. Quando o sétimo selo foi aberto, houve silêncio. Jesus, quando ele estava sobre a terra, eles quiseram saber quando ele viria. E ele disse, não é, mesmo isto tudo consigo mesmo. Não é próprio filho, nem o mesmo próprio filho, não sabe quando vai se acontecer. Veja, Deus tem tudo consigo mesmo. E é um segredo, e essa é a razão porque houve silêncio no céu, por um espaço de quase meia hora. Sete trovões fizeram soar a sua voz. João foi até mesmo proibido de escrever isso. Veja, a vinda do Senhor. O que é esses sete trovões? O que é o mistério dos sete trovões? Não está escrito. É a vinda do Senhor Jesus. Entendeu? É quando ele vem. Mas por que ninguém sabe como que é? Porque nem o filho sabia. Nem os anjos sabiam desse mistério. Aí mais o profeta disse, porque João foi proibido de escrever, e esta é uma coisa que ele não tem revelado ainda. Agora, essa mensagem foi pregada, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver a data dessa mensagem. Ela foi pregada dia 28 de julho de 1963, dia 28 de junho de 1963. O sétimo selo foi aberto, quem sabe a data? Mas que dia? Janeiro. 17 e 24 de abril. Então, olha bem aqui, ó. Eu estou comparando datas. Então, nós tínhamos abril, né? Maio, junho. Essa mensagem, ela é de julho. Então, depois de 3 meses dele pregar o sétimo selo, ele está mostrando que esse mistério do sétimo selo ainda não foi revelado. Entendeu? Isso é bem importante a gente aprender essas coisas. Porque vem muitas outras dificuldades, muitas interpretações. E as interpretações, elas levam a você saírem fora da verdade, da palavra de Deus. Então ele diz assim, ó. Veja, Deus tem, isso tudo não conseguiu. E esse é o segredo. E esta é a razão porque houve silêncio no céu por um espaço de meia hora. E 7 trovões fizeram soar as suas vozes. João foi até mesmo proibido de escrever isto. Veja, a vinda do Senhor. Essa é uma coisa que ele não tem revelado ainda. De como ele virá. E quando ele virá, é uma coisa que ele não revela. Que ele não revele. Não. Ele o tem mostrado ou revelado em cada tipo que está na Bíblia. Portanto, a Bíblia inteira é uma revelação. Irmão, depois que nós aprendemos o que é essa Bíblia, as pessoas não sabem o que é isso aqui, ó. Né? Não sabem. O que é? A Bíblia é uma revelação.
Eu imagino uma pessoa assentar debaixo de uma árvore ou num escritório e começar a escrever o passado. Ele não viveu no passado. Ele não fez parte do passado. Contar uma história debaixo de uma árvore é fácil. Não é história que passou. Não é fácil? Porque você está lendo uma história, alguém contou, seu avô contou, seu bisavô contou, seu pai contou, seu tio contou. É fácil você sentar debaixo de uma árvore e lembrar algumas dessas coisas e contar. Mas quando Moisés assentou ali no seu escritório e começou a revelar a vida de Jó, ele não contou só uma história de Jó. Ele contou a vida de Jó, os momentos difíceis de Jó. Ele contou tudo o que passou na vida de Jó. Ele não estava baseando um fato, ele estava vendo uma visão. Olha como é uma revelação a Bíblia. Eu imagino que Moisés sentou ali, porque o livro de Jó é o livro mais velho. Mais velho. Ele... É, 17 é dia 24, a outra é julho. Você vê que tem um período aí de quase 3 meses, né? Então, irmão, olhando então aqui no que nós estávamos falando, o que é a revelação de Deus, Moisés sentou ali e ele começou a ver aquele homem lá na antiguidade. Ele viu ele no supermercado, ele viu ele entrando, andando, conversando com os jovens nas ruas. Ele começou a detalhar a vida daquele homem. E ele que escreveu, Moisés que escreveu. E não tem nenhum relato nas escrituras de livro que eu já vi, que você já viu, que fala da vida de Jó, a não ser Moisés. Moisés não estava lendo ele não estava lendo um livro histórico para contar a história de Jó. Ele sentou e aquele filme começou a vir na mente dele e ele começou a escrever. Entendeu? A vida de Jó. Detalhando detalhes por detalhes daquele grande homem de Deus, Jó. Por isso que a Bíblia é um mistério, ela é a revelação de Deus. Quando Paulo foi escrever isso aqui, ele não estava chutando, ele não estava imaginando, não. Ele chegou a dizer no livro de Gálatas que ele tinha a mente de Cristo. Olha o que João também, João no Apocalipse, foi levado ao céu. Subi cá, ele começou a escrever o que ele via. Mas quando chega aqui nesse 7º selo, os trovões soaram e ele não ouviu, e ele foi proibido de escrever os que os trovões falavam. Por quê? Porque se tivesse escrito, poderia ser, né? Se tivesse escrito, poderia ser falsificado, como estão falsificando a Bíblia hoje. A verdade. Mas não tem como falsificar porque não está escrito. O profeta disse, se um anjo desse uma olhadinha, o diabo pegava. Qualquer movimento que fizesse em falso, o diabo captava. Então foi um silêncio total. Entendeu? Um silêncio total desse mistério da vinda do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus! Que mistério, que mistério! Essa é a vinda do Senhor, é o arrebatamento da igreja. Glória a Deus! Aí o profeta diz, então ele diz assim, é uma boa coisa que ele não revele. Não, ele o tem mostrado ou revelado em cada tipo
que está na Bíblia. Portanto, a Bíblia inteira é uma revelação do mistério de Deus em Cristo. A Bíblia inteira é uma revelação do mistério de Deus em Cristo Jesus. Irmão, por isso que esta Bíblia, se você não tiver a mente aberta de Deus, você lê ela, você não entende, você não compreende, você não vê. Por isso que vocês sabem, quando vocês não tinham revelação, quantas vezes você leu, e hoje vocês lêem e falam, meu Deus, quantas vezes eu li isso aqui e não entendia? Né? Já li tanto essa passagem aqui, mas agora que meus olhos foram abertos. Agora, a maneira de Deus se mostrar, se conhecer, é através da sua palavra. Mas vamos voltar um pouquinho aqui, ó. Ele tem mostrado e revelado a cada tipo, né? A Bíblia inteira ela é uma expressão de uma meta que Deus tinha. Um propósito de que Ele desejou realizar a Bíblia inteira. E todos os atos dos crentes na Bíblia têm sido nesse último dia, e o tem revelado e amostra. E como a junta de Deus, e como a ajuda de Deus, bem, você ouvirão bem aqui nesta noite o que o Senhor tem sido em sua mente, desde o princípio tenho expresso. Portanto, vocês poderão ver o grande significado do que tem sido conhecer isto. Então, tentar trazê-lo para as pessoas ver. Então, eu não tenho entrado em detalhe para tentar explicar isto tal como Deus o tem revelado a mim. Agora, se você deseja anotar isto, eu tenho tantos lugares dos quais eu desejo ler. E agora no livro de Lucas 24, no capítulo de Lucas, nós encontramos que são dois dos apóstolos a caminho de Amaús. Dois apóstolos no caminho de Amaús. E Jesus saiu por um momento, depois da sua ressurreição, e eles estavam a caminho de Amaús, indo pelo caminho, pensando e conversando, chorando, devido à sua morte, e de como ele ouviriam sofrer pelo que eles estavam, de não tinha absolutamente nenhum valor. E ele havia tomado o seu Senhor e o crucificaram, e eles estavam indo por ali chorando. Ele saiu da beira da estrada e começou a falar com eles sobre Cristo. Olha, irmão, presta atenção nisso aqui. Dois discípulos no caminho de Amaús, caminhando, sai Jesus da beira da estrada, entra no meio deles e começa a conversar sobre o quê? Sobre o quê? Sobre as Escrituras, sobre Cristo. Mas por que está acontecendo? O que aconteceu com vocês? Por que vocês estão chorando? E eles acharam ruim no começo. Só você que não sabe o que aconteceu com o profeta da Galileia, com o nosso mestre, que levaram, mataram, crucificaram. Não foi isso? Aí Jesus começou a conversar com ele, mas espera aí, não estava escrito nas Escrituras, no livro da lei, não estava escrito na Bíblia, não estava escrito nas Escrituras que isso tinha que acontecer, não escreveu, Davi não falou dele, os outros profetas não falaram dele, não era isso que tinha que acontecer? Espera aí, não estava escrito na Bíblia lá que o Cristo tinha que padecer, ao terceiro dia morresse lá e depois ao terceiro dia ressuscitasse?
como que é a relação de vocês com as Escrituras? Isso aqui tem um segredo profundo, irmão, aqui. Há um segredo muito profundo aqui, porque Jesus poderia ter chegado, batido nas costas de um daqueles discípulos, né? E falar, ó rapaz, sou Jesus, olha eu aqui, ó. Mas ele não se deu a conhecer. Entendeu? Não é a forma dele dar a conhecer. E ele continuou. Escute o profeta falando. E ele continuou. Eles haviam tomado o seu Senhor, crucificaram e eles estavam indo por ali chorando. E saiu da beira da estrada, começou a falar com eles sobre Cristo e disse, ô nécio, ô tardo de entender. Ô nécio, ô tardo para entender. Não sabeis que todos os profetas dos salmos, veja o que ele estava fazendo. Vocês leu o salmo? Vocês leu as escrituras? Ele é um mistério, irmão. Ele é um mistério. Mas você não vai conhecer ele por um outro lugar. Olha, chama ele de quê? Nécio. Não é verdade? Nécio. Tardo para entender. Aí veja bem, ó. Aqueles grandes, olha bem, ó. Então Jesus diz assim, ó. Tome o Salmo 22. Cante-no. Compare-no como a manhã da crucificação. Veja, Deus meu, por que me desamparaste? Todos os meus ossos, eles me olharam fisicamente. Eles ultrapassaram meus pés, as mãos. Contudo, todas estas coisas ali, eles cantando, esse salmo ali embaixo, no templo, os líderes religiosos, e, olha, eles cantando ali, irmão, no templo, e crucificaram a mesma pessoa. Eles estavam com esse Salmo 22 cantando no templo. Estão entendendo? Eles pegavam o Salmo 22, irmão, e cantavam na igreja lá, cantavam como nós temos inário aqui, cantamos. Mas foi lá e crucificou essa mesma pessoa que eles estavam cantando, falando dela. Falando de Deus e crucificando o próprio Deus. Entendeu? Veja, aqueles grandes líderes religiosos, aqueles grandes homens, aqueles grandes, estavam cantando os cânticos e cometendo o crime que eles diziam que eles fariam. Olha, eles estavam cantando, adorando a Deus e matando Deus, tentando matar Deus. Cometeram um crime, condenaram um homem injustamente até o Calvário, um ódio terrível naqueles crentes. Irmão, eu vou falar uma coisa para vocês, não é porque a pessoa é crente não, que a pessoa tem que tomar cuidado com o espírito do ódio. Olha, o ódio que eles matou Jesus é muito terrível. Pilato disse, eu vou lavar as mãos desse homem, eu vou lavar a mão do sangue desse homem. Ele disse, não, que o sangue dele caia sobre nós, sobre os nossos filhos. Ele não tinha temor de ser tão ruim. Eles não tinham temor de ser tão ruim. E era crente. Entendeu? Por isso que eu falo, cuidado, crente. Com o que você está fazendo, com o que você está falando.
Muito ruim. É igual eu estava vendo uma história, né, dos escravos. Você já viu como era que vivia aqueles escravos na senzala? Os seus senhores, ali a repórter ali mostrando, é como aqui, irmão, entendeu? Debaixo, no porão embaixo, e era aqueles piso de soalho. Mas os seus senhores, eles tinham o prazer, irmão Antônio, o prazer de fazer brechas no soalho, porque de lá de cima, agora mesmo a intimidade dos quartos daqueles seus senhores lá, daqueles barão do café, mesmo lá naquele quarto, de lá eles sentindo o cheiro, porque não tinha nem banheiro para que eles usassem. Eles eram obrigados a fazer tudo ali, tirar e jogar fora com a mão. E ver uma miséria dessa e eles lá em cima festejando. Eram pessoas que tinham prazer na maldade. Quando você vê essas histórias dos escravos, isso irrita a gente. Como é que o ser humano é tão ruim desse jeito? Mas tudo bem que era pessoa que não conhecia Deus, eram os barão, né, os coronéis, mas e os crentes? Que ia no templo adorar ele, levar sacrifício, queimar ovelha lá, bode, fazer tudo lá para sacrificar os seus pecados. É isso que eu não entendo, por que falar que é crente e ser tão ruim desse jeito? Irmão, o Pilato falou para eles, eu não vou responder por esse crime, porque o sangue desse homem, porque a mulher de Pilato foi avisar ele, não entra na questão desse justo, porque eu sofri muito por ele nessa noite. Pilato foi lá, põe uma água na bacia, para quê? Para sair a culpa, mas não sai. A culpa não sai com água na bacia, a culpa sai com arrependimento. O Brana pregou a mensagem aquele dia no Calvário, ele disse, se você não entregar a sua vida para Jesus, e não aceitar ele como seu Salvador, e não pedir perdão, a culpa não vai sair das suas costas não, o sangue está sobre as suas costas. Mas aquele povo era um povo cruel, irmão. Meu ouvinte, você que está me ouvindo, aquele povo era um povo cruel. Olha, irmão, tem crente ruim, irmão. Tem crente da natureza, você tem que tomar cuidado. Por isso que eu falo, por isso que Deus mandou um profeta com uma mensagem. Para mostrar, porque não é porque a gente vem para a igreja, não é porque a gente canta, a gente ora, não é por isso que nós somos bonzinhos, não. Se nós não nascer da água e do Espírito, nós não pode ver o reino de Deus. Eu vi uma outra reportagem, a cadeia onde eles prendiam os escravos, ela não tinha porta, irmão, as cadeias. Eles desciam esse escravo no segundo andar até o porão. Ele é uma altura, dessa altura ali, ó. Quando eles eram condenados, eles eram jogados por uma janela embaixo. Jogado, caía lá igual uma abóbora podre lá. Caía gemendo, machucado, eles tinham que ficar lá, ó. Depois dali ia para um banho de sal. O sal ficava caindo em cima dele. Gente, isso não é um ser humano. É cruel. É crueldade. Tem homem, tem mulher que eles têm o prazer de fazer o mal. Parece que eles se alegram em fazer o mal. E eu estou falando agora aqui de crente que jejuava, que dava dízimo, que ofertava, crente que, olha, você não podia pôr o dedo neles. Porque Jesus disse, na cadeira de Moisés está sentados os escribas e os fariseus. Observai tudo o que eles fizerem, ó, observai tudo o que eles mandam, mas não esteja conforme com as suas más obras. Mas eles tinham, irmão, um lado bom, que era cumprir as escrituras, que era, olha, não comia sem lavar as mãos, não trabalhava no sábado, era uma santidade aparente tão grande.
Mas Jesus disse: vocês com os lábios me louvam, mas os seus corações estão bem longe de mim. Entendeu? E a gente tem que tomar cuidado. Olha o que Jesus está falando aqui para esse homem, meu Deus. Olha, aí ele diz: a mesma coisa está acontecendo nesta manhã, nesta noite. Agora eu ouço com atenção, porque agora eu nem mesmo vou prestar atenção ao que aquele relógio diz. Olha, o profeta pregando essa mensagem disse: eu nem vou olhar para o relógio. Eu quero que vocês entendam isso, vê? Eu não me importo, vê? A congregação diz amém, se regozija. Desse modo vocês podem ver aqui, basicamente no princípio, o mesmo pensamento que Deus tinha em sua mente, Ele o concedeu, e de todos esses eruditos, e o somente um número, no número escolhido, a predestinado. Um povo predestinado foram os únicos que ouviram isto. É igual hoje. Quem vai dar ouvido a isso que nós estamos pregando? Quem vai valorizar essas escrituras? Quem é que tem coragem de chegar em casa hoje? Hoje! E lembrar de uma pessoa que você não quer que nem fale o nome dele. Você não quer nem que toque no nome dele. Será que você tem coragem de dobrar o seu joelho lá e falar: Deus, perdoa essa pessoa? Me perdoa também, Senhor. Ou você tem nojo de falar no nome dele? Ou no nome dela? Eu sei que é doído para uma família. É doloroso para um pai, para uma mãe, ver uma família afrontada, né? Ver ser assaltado na rua. Você vê sua filha apanhar, assaltada. Eu sei que tudo isso cria um clima difícil. A violência do homem mau está demais. Não é verdade? Você sai na rua, você é uma pessoa do bem, mas de repente eles chegam, te chutam, te dá pé do vidro por causa de um celular, e você ter a consciência no seu coração que você não pode guardar ódio, que você tem que entrar lá em casa e orar por aquela pessoa. Paulo diz aqui em Hebreus, olha, irmão, olha Hebreus capítulo. Gente, o que eu estou pregando aqui nesta noite, o que o irmão Brando está mostrando aqui, vai além de vir para a igreja. Tem coisa que é bom, né? A gente vir para a igreja é gostoso, mas é além de vir para a igreja. Vamos lá então, Hebreus 13. Esse povo era ruim demais. Eu imagino. Tem hora que eu vejo a história do rei do cangaço, e tem hora que eu penso assim: Deus criou o mal para combater o mal, e tinha que ter um rei do cangaço naquela época, porque esses capitães eram muito ruins. Eu vi a história de um coronel que casou com uma menina de 15 anos de idade, e começou a cair um ciúme nesse coronel. Sabe o que ele fazia? Deixava a pobre da moça com fome, não deixava ela comer. Esposa dele não comia para não ter contato com ninguém, prendia ela dentro de casa lá, e ela ficava ali, olha, comendo um pão que estava amassou, morrendo de fome, filha de um outro coronel, com tanto, olha como essas pessoas eram capazes. Até que o irmão dessa moça contou a história ao rei do cangaço, e ele vingou e foi lá e cortou as mãos do coronel, os dedos tudinho. Isso aí é para você aprender que você é muito mal. Então é o mal combatendo o mal. Tem hora que eu ouvo essas histórias, Deus permite esse mal vir porque o mundo está muito mal. E mal se combate com mal. Deus não vai combater o mal com o bem. A Bíblia diz que Deus criou o mal para combater o mal.
Agora nós não somos do mal, nós somos do bem. Amém? E quem é do bem não quer guerra, quem é do bem não quer maldade, quem é do bem quer paz. Bem-aventurado é os pacificadores, porque eles verão a Deus. Amém? Eu me revolto com a morte do Senhor Jesus, porque tinha que acontecer, mas numa crueldade dessa, pelo seu próprio povo. Por isso que Jesus diz, vocês têm para o pai é o diabo. Irmão, tem tanto crente filho do diabo pensando que é filho de Deus. Agora ouça com atenção, porque agora nem mesmo vou prestar atenção. Olha, vamos lá rapidinho. Desse modo, pode ver aqui, basicamente no princípio, no mesmo pensamento de Deus tinha em sua mente, ele o conheceu todos e ele deu para nós a predestinação. E somente os predestinados ouviram isso, aceitaram isso. Agora Jesus aqui, referindo a ele, aos profetas do Salmo, ele diz que eles diz que eles todos foram dele. Vê? Mas eu mandei vocês abrir Hebreus 13 e não li, né? Hebreus capítulo 13. Deixa eu ler para vocês. Vamos ver se você vai ter coragem de hoje sair dessa igreja aqui com o seu coração mudado. Hebreus 13. Permanecer a caridade fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns não sabendo hospedar o anjo. Será, pastor, que tem crente que não gosta de atender os outros na casa dele? Tem bastante. Tem muito crente que não quer que ninguém vá na casa dele. Por quê? Para não sujar a casa. Para não sujar a casa, ele não quer receber ninguém na casa dele. Mas a Bíblia diz, olha, lembrai-vos não esqueçais da hospitalidade. Hospitalidade é hospedar as pessoas, é atender em casa. Lembra que você pode ser salvo até por um copo de água fria? Jesus disse, nem que for um copo de água fria que você dá para um desse pequenino, você não perder lá o galardão? Mas tem crente, irmão, que ele não gosta de receber ninguém. Quando ele sabe que vai alguém para a casa dele, ele dá um jeito de sair, fechar as portas. Entendeu? Se é a hora do almoço, então, da janta, ele já dá um jeitinho, porque ele não vai dar janta mesmo. E aí depois, nós ficamos brincando. Esse não é o coração do Filho de Deus. O coração do Filho de Deus é um coração de amor, de paz, de gratidão. Olha, lembrai-vos da hospitalidade, porque por alguns, não sabendo hospedar o anjo, no caso de Ló. Ló jamais pensou que aqueles dois homens eram um anjo. Ele achou que era um homem comum. Irmão, pode um anjo vir como um homem comum? Pode. O terceiro lá, que era Elohim, ele não veio até Abraão, não comeu carne, não comeu da manteiga, não churrasqueou com Abraão. De repente Deus pode se materializar aí e chegar na sua casa e você tocar ele. Só que hoje Deus está, como o profeta pregou, a deidade explicada, Deus está em dois pés andando aqui hoje, irmão. Você rejeitar um irmão verdadeiro, você está rejeitando a Jesus. O que você faz para o seu irmão verdadeiro, você está fazendo para o Senhor Jesus Cristo. Ló também hospedou. Elias, a viúva. E eu vou falar para você, eu estou falando isso aqui porque é ridículo até falar, mas é a verdade. Tem pessoas que não gostam que ninguém vai na casa dele. Ele não gosta de hospedar ninguém. E se falar de almoço e janta também, acabou. Então você começa a se converter, porque senão... irmão, vamos lá. Terminar, olha. Mas olha aqui, Hebreus. No versículo 3. Lembrai-vos dos presos, como se estivesse preso com eles.
E aí? Você já viu alguém preso porque é boa pessoa? Hã? Tem gente honesta preso, eu acredito. Tem gente honesta preso, porque Jesus foi preso e era honesto. Paulo foi preso e era honesto. Silas, né? Pedro e João. Era ou não era? Paulo e Silas. Tem muitas pessoas, se você pegar o relato das prisões, você quer ver onde tem pessoas, bastante pessoas inocentes presas? No México. José, acusado de estupro, nunca nem tocou na mulher. Tem muitas pessoas honestas presas. Porque por ser honesta, por recusar o pecado, acabou caindo na cadeia. Mas a maioria que vai para uma cadeia é porque são pessoas da mente perturbada. A Bíblia diz para você lembrar dos presos, olha, como se estivesse preso com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmo também no corpo. Isso aqui mata qualquer crente fronteiriço, qualquer crente carnal. Porque você lembrar de um preso, como se estivesse lá, olha o sofrimento, irmão, a cadeia não é bom para ninguém não. Quando você vê uma pessoa sendo maltratada, sofra com ele como você também sendo sido maltratado. Por que Paulo está escrevendo isso aqui? Porque não pode haver ódio num crente. Mas esses crentes aqui que crucificou Jesus Cristo, eles crucificaram com ódio tremendo. Eles queriam matar Jesus de todas as formas, irmão. E mataram. Aí quando naquele do caminho de Amaús, Jesus vai conversando com eles. Aí a Bíblia diz que Jesus chegou na casa deles, entrou para dentro, assentou com eles, pegou o pão e partiu. Porque Jesus veio falando da palavra. Quando Jesus partiu o pão, eles o reconheceu a forma de partir o pão. Você entendeu? Quando ele partiu o pão, os olhos deles abriu e eles, é Jesus, Jesus desaparece. E a única forma de nós encontrar Jesus é através dessa Bíblia aqui, ó. Jesus estava com eles, andou com eles, sentou com eles, mas só foi reconhecido quando Jesus partiu o pão. E por isso que o profeta disse, irmão, que muitos crentes não vai reconhecer Jesus nunca. Mas os eleitos vão reconhecer. Olha, e eu vou falar uma coisa para você para finalizar aqui. Por isso que o profeta disse que o relógio, ele não queria nem olhar no relógio, porque o tema é um tema muito comprido. É um tema muito profundo. Mas você lembra da mulher samaritana? Imagina que ela foi naquela hora porque ela tinha até vergonha. Uma mulher casada 5 vezes, e estava com o 6º marido, e Jesus chega lá e pede água para ela. Ela acha estranho, porque judeus não comunicavam com o samaritano, e quando Jesus pede a água para ela, ela disse, mas não é, já estou vendo algo. Ela já viu algo diferente naquela simpatia de Jesus. Aí Jesus disse, mulher, eu tenho uma água também que eu dou, quando eu dou as pessoas nunca mais têm sede. Ela falou, senhor, o poço é fundo, o senhor não tem corda, como é que você vai tirar essa água? A minha água que eu dar, você nunca mais terá sede, então me dá dessa água. Aí ele diz para ela, vai lá e busca o teu marido. Agora aquela mulher, ela tinha uma vida suja, uma vida complicada, mas ela tinha revelação, viu? Eu já preguei isso aqui, mostrei muitas vezes para vocês. Falar na cara do Senhor Jesus que ela não tinha marido não é qualquer coisa não. Vocês acham que é? Porque Jesus poderia ter falado para ela, mas mulher, você tem coragem de mentir para mim? Mas Jesus disse, disseste bem, não tem marido. Tivesse 5, que agora você vê, está também não é teu. Para quem conhece as escrituras, Deuteronômio capítulo 22, 23, parece, né? Você entendeu?
Aquela mulher, com toda a sua vida suja que ela tinha, mas ela tinha revelação, ela conhecia as leis de Deus, ela conhecia as leis do casamento, ela já sabia como era o casamento, por isso que ela disse: eu não tenho marido. Jesus disse: vai, busca o teu marido, vem aqui que eu te dou dessa água. Aí ela disse: vejo que tu és um profeta, revelou o meu segredo, vejo que tu é o Cristo. Mulher, sou eu mesmo que falo contigo. Através da palavra de Deus ela reconheceu ele, irmão. Não tem como reconhecer ele a não ser por essa escritura. Não tem como reconhecer ele a não ser lendo a Bíblia. E você só vai reconhecer ele lendo as escrituras. É na Bíblia que você vai dar a conhecer ele. E ela reconheceu. E ela saiu falando para os outros: olha, tem um homem ali, e é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Mas então, o tempo não permite mais. Mas eu quero dizer para vocês, como é que está o teu coração aqui nesta noite? Entendeu? Como é que está o nosso coração aqui nesta noite? Será que nós conseguimos deitar no nosso travesseiro hoje e não fazer um concerto com Deus? Verdade. Vocês lembram quando o irmão Brana pregou a mensagem demonologia e espírito religioso? Quem lembra dessa mensagem? Demonologia e espírito religioso. Lembra dela? O que aconteceu no finalzinho da mensagem? Ele saiu para tomar um café num bar. Acabou o culto ali, ele saiu para tomar um cafezinho lá no bar. E aquele bar que ele foi era uma lanchonetinha, e ele foi lá tomar o café. Chega lá, o que ele vê sentado na mesa? Uma senhora com uma aparência já dos 40, 50 anos, com um shortinho curtinho, com 2 homens do lado dela, tudo bebendo cerveja. Ele olhou naquela cena. Olha como o cu quente carnal é. Olhou naquela cena, já pensou nos filhos. Ai, meus filhos vê isso. Minhas filhas vê isso. E ele começou a dizer: Deus, como é que o Senhor vê uma coisa dessa e fica quieto? Eu tenho um filho, tenho Sara, Rebeca. Eu tenho meus filhos. Vão ver uma coisa dessa, que vergonha, mulher de quase 50 anos nua aí, sentada com esses homens bebendo. Aí o dono da vida disse assim: pera aí, rapaz, pera. Calma. Não foi para isso que eu te chamei, não. Calma, vem cá. Vem cá que eu preciso te mostrar uma coisinha que você não viu ainda. Aí ele disse que viu o mundo revirar. Ele viu o mundo revirando assim, ó. Aí foi descendo uma tela na frente dele. Aí ele viu um homem com um rifle na mão, atirando nos garotos. Entendeu? E quando ele puxava o dedo, o trem fazia tac, tac, tac. Ele atirou, mas não saiu bala. Aí a visão, ele olhando aquilo. E Deus falou: você sabe quem que é aquele cara lá que está fazendo aquilo? Aí ele viu um homem também, irmão, angustiado, apavorado, chegar assim e pular numa rede de alta tensão, agarrar com as 2 mãos naquele fio para se suicidar. Entendeu? E aquele homem caiu desacordado no chão. Aí a voz diz: você sabe quem que é esse camarada aí? Quem é esse homem aí? Quem é você para estar pedindo para mim chegar aqui e matar aquela mulher? Quem é você para estar apontando o dedo para as pessoas, condenando e nunca orou por elas? Agora, o que eu vejo no nosso profeta é a coragem de um homem. Deus falou: conserta isso, rapaz, você não está morto por mim. Como é que você está condenando? Você não conhece a mulher? Ah, irmão, na hora do acerto é coisa... Mas ele foi, irmão, ele teve coragem. Ele chegou lá e ele voltou tremendo. Ele voltou e disse: misericórdia, meu Deus. Porque nós, muitas das vezes, não olhamos o nosso passado. Nós não olhamos a nossa vida.
Nós não olhamos quem nós somos. Nós somos santos. Somos direito demais. Mas tudo fachada. Não conhece a realidade como ela é. E uma hora Deus... Agora, sabe que hora que essas coisas vêm? Exatamente na hora que você vai morrer. Na hora que você estiver partindo, começa a vir tudo isso na sua mente. Aí, irmão, ele chegou naquele lugar onde estava aquela mulher sentada. Ele chegou ali e pediu licença para ela e disse: senhora, posso sentar aqui? Ela disse: não, eu já estou acompanhado. Ele disse: não, mas não é esse sentar que você está imaginando. Não. É que eu estava dali, comecei a te condenar, e eu pedi a Deus até para te matar, porque eu tenho um filho, mas Deus cobrou de mim e me pediu pedir perdão para você e orar por você. E aquela mulher começou a chorar e disse: irmão Branham, eu sou uma crente desviada. Eu já fui fiel nos caminhos do Senhor, mas olha a situação que eu estou aqui. E o irmão Branham vai ali ter um culto de oração com aquela mulher, irmão. E depois, à noite, ela diz: mas você é o reverendo Branham que vai pregar nessa cidade? Sou eu mesmo. De noite aquela mulher foi lá e aceitou Jesus como Salvador. Por isso que ele disse: não condena, porque você não sabe por que você está condenando. E ele pregou a mensagem intitulada Desde Então. Ele pregou a mensagem Desde Então. Se vocês já leram essa mensagem, daquele homem bêbado na calçada, e ele chegou ali, e aquele homem disse: irmão Branham, eu era gerente daquele banco, mas a minha mulher, um dia eu cheguei em casa, tinha um bilhetinho lá, escrito: eu fui embora, largou de mim, e desde então estou nessa situação. Você não sabe por que as pessoas estão passando por isso? Aí ele disse: não condena o homem que bebe, não condena não, o homem que fuma, eles estão, isso aí é o gosto que eles têm. Não faça isso, seja um cristão, ora pelas pessoas, pede misericórdia para Deus. Irmão, crente, ele tem que ser um crente, ele tem que ser uma pessoa que leva a paz. Eu vou falar para você, Deus tem mais coragem que... Olha, muito Deus tem coragem, o homem tem... Se você não tem a coragem que Deus tem, porque Deus ir lá num cabaré, pegar uma prostituta bêbada e tirar ela lá de dentro, ele tem que entrar no coração dela lá daquele jeito para tirar ela de lá. E quantos pregadores não têm essa coragem nem de pregar para ela, porque é uma prostituta. E ele vai lá naquele lugar tão sujo, o ladrão, olha, um Fernandinho Beiramar, ou que seja, lá na cadeia, Deus vai lá e entra no coração dele, com todos os crimes, Deus tira ele do crime. Esse é o Deus que eu estou pregando. É o Deus que salva, é o Deus que liberta, é o Deus que cura. O crente tem que ter um sentimento de paz na vida dele, de amor na vida dele. Agora, irmão, tem gente que eu falei para você, né? Já passei da minha hora. Olha, tem gente que tem prazer na miséria. Aqueles crentes do passado de Jesus, irmão, eles tinham prazer de ver a miséria. Jesus diz: vocês vai lá e branqueia o túmulo dos profetas, mas vocês matou eles. Sabe? Tem gente que mata e depois... Olha, eu sinceramente, eu peço a Deus: Senhor, nunca me deixa ter ódio de ninguém. Porque o dia que eu souber que eu tenho um pouquinho de ódio aqui no meu coração de alguém, eu vou ter que sair do púlpito e me converter. Sabe? O profeta diz: nós podemos discordar amigavelmente. Todo mundo pode discordar. Mas não por causa de uma discórdia a gente querer enterrar as pessoas, matar as pessoas. Matar o irmão, matar a irmã. Sabe? Então nós vamos continuar nessa mensagem, mas esse é o estado que Jesus encontrou os crentes da época. Violento, sabe? Matava por brincadeira. Pilato pegou e falou assim para eles: olha, leva, segundo a tua lei, mata. Eles queriam que Pilato matasse. Pilato falou: eu não, vai matar vocês. Mas a nossa lei não permite matar ninguém.
Você não quer matar ele? Mata vocês. Mas Pilato, nós não temos força para matar ninguém. Aí Jesus diz assim, ó, escute aqui para nós terminar. Jesus diz, você não precisa apunhalar um homem pelas costas para matar. O que você precisa de fazer para matar um homem? Vamos ver se você me responde aqui para nós terminar. Jesus diz, só de você encolarizar, odiar, fazer mal, sem uma causa, se a pessoa nunca te fez nada, você já está apunhalando ele pelas costas. Por isso que eu falo, por que, irmão? Paulo ensinou nós não entrar em pecado alheio. Acontece que os crentes de hoje, eles querem tomar o pecado de todo mundo e arrumar isso. Não, você tem que dar conta do seu pecado. Você tem que dar conta do que você faz. O que os outros fazem, deixa ele ser julgado por Deus. Aí Paulo disse, venerado seja entre os matrimônios, né? Os que se dão à prostituição, a igreja deve julgar isso? Deus o julgará. Amém? Deus o julgará. Igreja, aprenda uma coisa aqui nesta noite. É o que nós estamos aprendendo do nosso profeta. Sem as escrituras você não vai para lugar nenhum. Sem a revelação você não vai para lugar nenhum. Mas não permita que esse diabo chamado ódio entre dentro do seu coração. Não seja um crente traiçoeiro. Seja um crente verdadeiro. Nunca fale mal do seu irmão quando ele vira as costas para você. Porque quando você fala mal dele sem uma causa, Deus vai cobrar disso de você. Amém? Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus os abençoe, os irmãos da internet. Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Esta é a verdade que nós tínhamos que ouvir nesta noite. E se nós temos que mudar a nossa natureza, vamos mudar. Se nós temos que se converter, vamos se converter. Mas o crente verdadeiro foi o que disse Jesus, bem-aventurados pacificadores. Porque eles verão a Deus. Se você é um homem e uma mulher que leva a paz, você verá a Deus. Amém? Vamos pôr de pé, vamos agradecer a Deus em nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Aí no próximo culto nós vamos apresentar, que eu não aguento erguer. Tá bom, meu irmão? Mas Deus abençoe vocês, meus irmãos. Mas isso que eu estou falando para vocês é a realidade. Talvez sábado, irmão. Eu quero dizer uma verdade para vocês. Olha, irmãos e irmãs, escuta, olhe um pouquinho para as histórias. Como é que as pessoas são tão maldosas desse jeito, de ver um sofrimento, porque aquelas brechas abertas escutava gemido, escutava grito, e eles tinham prazer de dormir com isso tudo. E mais sem que a gente deixa mais revoltado, era a omissão dos padres, porque dentro das casas grandes tinha as capelas. Você está vendo o que é? As capelas, e os padres convivendo com tudo aquilo ali, e não falava nada. Eu acho que nos tempos da Bíblia tinha escravo, mas não tão cruel desse jeito, né? Mas hoje nós estamos vendo um mundo que eu acho que está pior do que isso, sabe? Nós estamos vendo um ponto hoje, irmão, que é melhor a gente se cuidar, né? O mal está bem pertinho de nós. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, ó meu Pai, a hora não nos espera, ela vai embora. Nós poderíamos falar tantas coisas aqui, mas não é muito falar, Senhor Deus. Mas eu sei que esse pouquinho que eu preguei nesta noite já vai dar para ajudar o teu povo, Senhor, a voltar para casa com a mente tranquila, Senhor,
Em nome do Senhor Jesus Cristo, cure essas vidas, meu Deus. Salve essas vidas que estão nos escutando. Abençoe esses irmãos que estão na internet, Pai, que também ouvindo esta palavra. Tem uns chorando, meu Deus. Tem misericórdia deles. Tem misericórdia dessa congregação, dos irmãos que vão viajar. Guarda ele, livra ele de todos os males. Eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos. Sábado nós teremos o culto então abençoado, amém? Quinta e sábado, vão todos com Deus na paz do Senhor. Eu quero fazer um pedido para os irmãos aqui que é pedreiro.